Bom dia. No mercado de capitais, existe uma maneira de se captar recursos através de emissão de título no mercado, onde você compra, adquire esse título e ao final você recebe ele corrigido, ou seja, o valor que você comprou recebe corrigido, mas até lá você vai recebendo os juros. Aqui no Brasil, isso é chamado de renda fixa. E lá nos Estados Unidos, a gente chama isso de bonds. Então, os bonds americanos, podemos dizer assim, eles são divididos aí praticamente em três. Primeiro você vai ter os bonds do governo, que são chamados de Treasury, que são títulos emitidos pelo governo americano, ou seja, o próprio governo americano, tá? Emite esse título para você, você vai lá e empresta esse dinheiro ao governo americano. Ao final, você recebe esse valor corrigido, mas até lá você fica recebendo os juros. Segundo, nós temos o Corporate Bond, que são os títulos que são emitidos pelas empresas americanas, grandes empresas, gigantescas empresas que emitem título no mercado. E é a mesma coisa. No final, você recebe o valor que você emprestou, isso é um empréstimo, é o valor corrigido, e até lá também você vai recebendo esses juros. E existe também um outro tipo de título que é emitido lá no mercado imobiliário. A mesma coisa, você vai comprar lá o título, tá? Compra esse título e dá do mesmo jeito, você vai receber o que você investiu, corrigido, e vai recebendo até lá, até expirar os juros. Então, nos Estados Unidos se chama isso de os bonds, e aqui no Brasil a gente chama de renda fixa. Por exemplo, os Treasury, que são os títulos do governo americano, que corresponde aqui no Brasil ao Tesouro Direto. Sim, esse Tesouro Direto que você compra e tem aí na sua carteira. Os Corporate Bonds, ele equivale aqui no Brasil às debentures, que são dívidas de empresas. Tá? E por aí vai tendo essa correspondência, mas o objetivo é a mesma coisa, só que com uma enorme diferença, né, que os bonds americanos são gigantescos. E hoje eu quero trazer para vocês aqui o seguinte: através de um só investimento, um só ativo, você pode ter aí, é um absurdo que eu vou dizer, mas eu vou mostrar para vocês, um absurdo que você vai ter aí, aproximadamente, ou mais que isso, 11 mil títulos concentrados dentro desse mesmo ativo. É brincadeira? Você vai comprar esse ativo e dentro dele é isso mesmo. Você vai ter os Treasuries, que são os bonds do governo americano. Você vai ter os Corporate Bonds, são os títulos emitidos pelas gigantescas empresas americanas, e por aí vai outros bonds gigantescos, de forma que você vai ter aí aproximadamente 11 mil título da dívida dentro desse tipo de investimento. Vocês sabem que eu já falei aqui que eu defendo muito o investimento através de ETFs. ETFs, e não poderia ser diferente. Esse ETF aqui não é recomendação de investimento, mas é aqui para você analisar bem, analisar outros também, ver se cabe dentro da sua carteira, está dentro da sua proposta de investimento. Mas eu gosto muito desse ETF porque ele faz essas coisas. Ele tem os bonds americanos, que são do governo americano, que são os mais seguros do mundo. Rapaz, se você tem aqui no Brasil compra dívida de empresas brasileiras, que são as debentures, tem gente que tem coragem, monta uma carteira aí de debentures com dívidas de empresas, você nem sabe o que está acontecendo. Você nem conhece essa empresa, você nem sabe ver se realmente ela está em recuperação judicial, se está caminhando para uma falência, você não sabe nada, mas você vai lá e compra. Existe até outra forma de você até comprar dívidas de empresas aqui do Brasil, não diretamente. Eu posso falar sobre esse tema em outro vídeo. Mas aí você tem coragem também de colocar o seu dinheiro aqui no Tesouro do Brasil, mas aí fica com medinho de investir nos Estados Unidos, de comprar um ETF gigantesco
que tem dentro dele mais de 11 mil títulos da dívida e que você vai estar super tranquilo, tá bom? Esse ETF é o BND. Ele não sai da minha carteira, estará sempre na minha carteira porque você sabe, seja que investe, vocês que investem sabem, que você precisa ter na sua carteira aquele tipo de ativo que vai funcionar como um estabilizador, como uma segurança no momentos de crise. E esse ETF faz justamente isso. Ele é muito seguro, muito seguro. Portanto, eu vou falar para vocês mostrando aqui, ó. Pronto. Esse ETF aqui é o BND, tá? O ETF BND. Ele é um ETF que você pode ter na sua carteira aí. Você vai pagar esse valor 0,3% ao ano a essa gestora aqui chamada Vanguard. Ela administra esse ETF, são duas grandes gestoras de investimento, né? A BlackRock, tá? A BlackRock e a Vanguard. Ela investe, no caso ela mantém a gestão desse ETF aqui, BND. Tá? Ela é a gestora desse ETF BND. Então você vai pagar por ano essa gestora 0,03. 0,03 para você ter esse ETF na sua carteira. Esse ETF. Os títulos que estão dentro desse ETF tem uma média de 5 anos, aproximadamente 6 anos. Aí você diz assim, mas eu tenho que resgatar logo quando completar esse prazo? Não, porque o ETF ele é um ativo negociado em bolsa. Então o que é que vai acontecer? Depois você vai ver aqui, eu vou mostrar, quando os títulos, à medida que os títulos vão expirando dentro da carteira, a gestora vai repondo outros, vai colocando outros. Então você não precisa estar vendendo esse ETF toda vez que bater esse período aqui, tá bom? É só para você entender. Vamos ver algumas coisas aqui. Aqui eu já mostrei para vocês que você vai pagar 0,03% ao ano a essa gestora para você ter esse ETF na sua carteira. E aqui o que eu falei desde o começo, as propriedades em 31, tá aqui ó, 31 de julho, tá vendo? 31 de julho de 2026. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui para ficar melhor. Talvez você fique melhor para vocês visualizarem. Então tá aqui. Ele tem 11 mil e alguma coisa de título da dívida dentro dele. É muita coisa, gente. É muita coisa. Tá, então você investe e você vai ter, através de um ETF, 11 mil e alguma coisa que é de títulos da dívida dentro dele. A gestora administrando para você. Aqui a gente tem a taxa de rotatividade, 37,60. Mas essa taxa de rotatividade não quer dizer que é a troca, necessariamente a troca dos ativos que estão dentro dele, né, dos títulos que estão, dos títulos que estão dentro dele, não. Isso aqui é uma rotatividade, ou seja, pode estar entrando novos títulos, pode estar aumentando, não significa necessariamente que é a venda ou o encerramento dos contratos. Ele teve um início em 2007, ativos líquidos totais 396 bilhões, e ativos líquidos do BND, você tem aqui 160 bilhões. É muita coisa. Vamos descer mais para a gente ver alguma coisa importante. Aquilo que nós falamos, ele é de prazo médio, lá eu mostrei para vocês a média de 5 anos, mas não significa que você vai ter que vender, você não precisa vender nada, pode ficar tranquilo, pode deixar lá por 20 anos. Quem vai se preocupar com essa rotatividade, essa mudança lá dos títulos que tem ali dentro, quem vai se preocupar com isso é a gestora, não você. Tá bom? Você só vai pagar esse valorzinho irrisório, né? Bom, aí o que eu queria mostrar, né? Que a gente consegue ver, tá vendo? Alguns títulos, não vou colocar todos que são 11 mil, né? Mas esse aqui, ó, vence 2028, tá vendo? 34, 27. Quando chegarem essas datas aqui, o que vai acontecer? A gestora vai e modifica esses títulos, inclui outros títulos e assim continua, tá bom?
Você pode ver aqui, ó. Tá vendo os vencimentos dos títulos. Vamos ver se tem mais alguma coisa. E aqui é algo muito importante, né? Que eu quero mostrar para vocês, ó. Dentro do BND, né? 70% aproximadamente são títulos do governo dos Estados Unidos, do governo, do próprio governo. Então você compra esse BND, por exemplo, você vai ter 70% de títulos da dívida só do governo americano. Só do governo. Será que é seguro? É como eu falei, né? Você investe aqui no Brasil, não tem medo. Compra essas coisas aqui do Brasil, não tem medo. Debêntures, fundos de empresas brasileiras, você tem coragem. O Brasil só representa aí 2% do mercado de capital no mundo. 2%. Você vai e compra. E aqui você vai ter medo. 70% só do governo americano. E aqui embaixo você tem os demais. Veja coisa interessante. Você tem 70%. Aqui você tem os corporate e outros tipos de bonds. Tá? E aqui você, essas siglas aqui indicam que é seguro, tá? Que é extremamente seguro. Aqui você tem um que tem segurança, mas ele tem uma certa volatilidade, tem uma grande volatilidade, mas sim, ele representa pouco, ó. Vocês estão vendo? Pouco, 12%. Esse aqui, ó, essa siglazinha indica que ele é seguro, mas tem bastante volatilidade e tal, entendeu? Essa siglazinha aqui, ó, tá? Big Brother Brasil, né? Então ele tem bastante volatilidade, mas assim ele representa assim uma pequena quantidade, né? Pequena quantidade. Os demais são seguros, tá? São títulos seguros. E é isso. Vamos ver mais alguma coisa aqui que seja interessante para a gente comentar com vocês. Aqui o preço dele hoje é 72,54 dólares. Você compra. Lembrando que você não precisa ter nos Estados Unidos, diferente do Brasil. Aqui no Brasil, se um título, por exemplo, custar R$100, você vai ter que comprar, se um ativo, digo, se um ativo aqui no Brasil custa R$100, você tem que pagar os R$100. Eu estou falando aqui no Brasil. Você não consegue, por exemplo, um ETF aqui no Brasil, você não consegue comprar fracionado. Então, se você for comprar o IVVB11, por exemplo, que replica o S&P 500 nos Estados Unidos, se você for comprar ele, você tem que comprar ele cheio. É diferente do RUL nos Estados Unidos, que você consegue comprar fracionado. A mesma coisa aqui, custa 72, 54, mas você consegue comprar o mínimo são 5 dólares. É o mínimo. Então, no mínimo 5 dólares você já compra frações desse ativo aqui. Frações desse ativo, porque se você multiplicar 72 dólares com a cotação do dólar de hoje, vai dar em média R$400. Ah, mas eu não tenho R$400. Mas você consegue comprar R$50, R$100. Nos Estados Unidos, você tem essa facilidade, você consegue comprar fracionado. Ver se tem mais alguma coisa interessante para mostrar para vocês. Ver se tem mais alguma coisa. Acredito que o que eu queria falar era só isso mesmo, mostrando para vocês que a importância de você também investir nos Estados Unidos, conhecendo esse tipo de ativo aqui, o BND, que é esse ETF de bonds, é extremamente seguro, por uma gigantesca gestora, tá? Você vai ter ele na carteira. Analise essa possibilidade, se dá para você, e pense nisso. Eu, particularmente, tenho ele na minha carteira e ele não sai. Não sai da minha carteira, que me dá segurança e tranquilidade quanto aos meus investimentos. Tá bom assim? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse comentário, desse vídeo, deixa um comentário, curta, compartilhe, se inscreva no canal também, ative o sininho para receber as notificações. E aqui a gente trata de muitas coisas, né? A gente fala situações da vida, do dia a dia que tem a ver com essas questões financeiras. Gosto também de falar, orientando as pessoas como elas podem e devem economizar o seu dia a dia. Mas, como hoje, eu gosto também de mostrar para vocês os investimentos que eu tenho na minha carteira, que funciona para mim. Então, se funciona para mim, com certeza deve dar certo, caso você entenda que se encaixa aí dentro do seu perfil também. Tá bom assim? Grande abraço, até o próximo encontro.